18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Eu peço, meu Senhor, por esta pessoa que está desmotivada, sofreu tantas decepções, foram tantos tropeços, escolhas erradas. Esta pessoa sente-se desmotivada a continuar orando, trabalhando, estudando, cuidando da sua família, lutando pelos seus. Mas agora eu peço, Espírito de Deus, arranca agora o desânimo. Eu repreendo o encosto do desânimo que não deixa esta pessoa te buscar, se entregar, te obedecer, ir para o altar, colocar a sua família nos teus braços, Jesus. Porque quando a gente vai para o altar, quando a gente vive a fé como este propósito pela salvação da nossa família, nós então demonstramos que cremos, que confiamos, e é quando o Senhor opera o milagre e faz o que nós não podemos, os conselhos, as brigas, as ameaças, as punições, as orientações. Nada pode mudar este familiar, mas o Senhor pode transformá-lo. O Senhor não muda, o Senhor transforma. Foi o que o Senhor fez comigo. O Senhor me transformou em um bom filho, em um melhor irmão, em um melhor cidadão. Oh Deus, obrigado. Faz o mesmo neste casamento, faz o mesmo nesta família. Usa esta água, que o espírito do desânimo saia, e que entre o ânimo, a disposição para te buscar, cuidar da família, valorizar o seu casamento, cuidar dos seus pais, te servir, Jesus. Pois declara esta água consagrada, pois o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Meu amigo, Ele está aí com você. Pode beber e receber agora o ânimo que vem de Deus, que vem do Altíssimo. O espírito do desânimo agora saia! E que você seja cheio do Espírito de Deus. Meu Pai, receba esta vida, e todos que vão se batizar neste domingo, após a reunião do encontro com o Espírito Santo, passem a viver uma vida nova, passem a andar vestidos de branco, espiritualmente falando, que nunca mais voltem a cometer os erros que cometiam, de se drogar, se prostituir, mentir, tocar no sagrado, guardar mágoas, duvidar de si mesmo ou de ti ou de nós, teus servos. Meu Deus, eu já posso ver esta pessoa vestida com esta bata, aqui do Templo de Salomão, preparada para sepultar a velha vida por meio do batismo nas águas. E você que crê, diga: aí eu estarei. Amém. Graças a Deus. Chegou a hora, meu amigo, de você assumir a sua fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de pecados e então começar a viver uma vida nova. Meu nome é Claudinei Rodrigues, tenho 42 anos, sou advogado. O meu preconceito contra a Igreja Universal já foi injetado em mim pelo meu pai, né? Porque meu pai ele detestava qualquer tipo de evangélico. E se falasse em Igreja Universal, então, aí que a coisa se agravava mais ainda. Vendo também ali na mídia, né, os relatos, né, do que acontecia, do que supostamente a mídia inventava que acontecia dentro da igreja, não, que a igreja pede muito dinheiro, de que a igreja só quer saber dos bens materiais das pessoas, que a igreja não ajuda ninguém. Eu mesmo cheguei a falar que era a Igreja Universal do Reino do Ladrão, então o ladrão hoje estava preso, não tinha mais Igreja Universal, não tinha mais Reino de Deus, porque o ladrão estava preso, né? Mesmo eu sofrendo, porque aí eu passei a ter desejo de suicídio, né? Porque eu perdi meu pai, eu comecei a ter brigas dentro de casa e eu comecei a ter pensamentos de suicídio,
né? Até que um dia eu peguei uma tesoura e tentei furar os pulsos, né? Tentei com a ponta fina, ia furando o meu pulso, depois de uma discussão em casa, e acabei saindo de casa, né? Porque para mim, eu não tinha mais razão para viver. E eu recebi um convite. Na hora, eu dei risada. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Eu não tenho, a Igreja Universal só quer saber de dinheiro. A Igreja Universal só quer saber de dinheiro, eu não tenho dinheiro para dar. Essa pessoa que me fez um convite, ela falou para mim, realmente, o que você tem para dar? O que você tem hoje para dar? Porque se você fala tão mal assim da Igreja Universal, por que você não vai para você ver primeiro, né? Por que você não experimenta primeiro? No fundo, eu não tinha nada. O que eu tinha? Eu tinha tentativa de suicídio, eu era viciado, alcoólatra, né? E só queria morrer. Eu não tinha mais nada, né? E comecei a frequentar. Mas eu comecei a ver uma diferença, porque eu passei a não querer beber mais, né? Eu não tinha um trabalho, eu passei a ter um trabalho. Eu consegui um trabalho. Só que ainda com o pé atrás ainda, né? Ainda dava muito ouvidos ainda às reportagens que saía na mídia, que saía numa rede grande aí de telecomunicação. E eu falei, não, eu tenho que decidir. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu me entrego, porque até então eu tinha deixado de beber, eu tinha conseguido um trabalho, mas não tinha me voltado 100% para Deus, né? Como a igreja ensina, como os ensinamentos são colocados na igreja. E eu falei, não, eu tenho que tomar a decisão. Foi quando eu tomei a decisão, eu me batizei, passei a ser fiel naquilo que é ensinado na igreja, né? Conforme os pastores e bispos ensinam, e eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Eu me entreguei realmente. Aí aquela velha vida ficou para trás, realmente, ficou ali, ficou para trás. Mudou o meu caráter, né? Hoje eu era uma pessoa briguenta, era uma pessoa que não levava desaforo para casa. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Hoje eu sou formado, eu consegui me formar depois de muitos anos, né? Eu consegui concluir a faculdade. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha. Hoje eu não quero ser o exemplo negativo para minha filha como meu pai foi. Hoje eu quero ser o exemplo positivo. Eu quero que ela veja Deus agindo na minha vida para que ela possa também trilhar o mesmo caminho, tanto eu como minha esposa. Hoje nós temos a nossa casa, tenho meu apartamento, hoje eu tenho um escritório, hoje eu tenho meu carro e graças a Deus hoje eu tenho acima de tudo que eu conquistei hoje, tudo. Eu tenho o Espírito Santo que é o mais importante para mim. Eu me senti lesado pelas informações que me foram passadas, porque se não houvessem essas informações distorcidas da igreja, com certeza eu teria alcançado há muito tempo a felicidade que hoje eu tenho, que a paz de espírito que hoje eu tenho. E realmente o Bispo Macedo, ele roubou a minha alma da tristeza, do vício, do suicídio, da depressão, porque hoje eu entendo que era um quadro depressivo. Se não fosse o trabalho da Igreja Universal, eu não estaria aqui, né? E eu faço um convite a essa pessoa que se encontra nessa mesma situação, que ela deixe o preconceito de lado, né? Às vezes ela tem esse preconceito, não, porque a igreja quer sim, a igreja quer o seu problema e quer te mostrar a solução. E foi o que fez comigo e vai fazer com você também. Pare, meu amigo, a exemplo do Claudinei, de ficar achando que você nunca vai ser realizado, feliz. Aquele ódio dentro dele foi aumentando. O ódio contra ele mesmo, contra as pessoas, os fracassos que ele foi acumulando na sua vida. E ele chegou ao extremo de tentar contra a sua própria vida. Imagine só você, ele furou o pulso várias vezes. Ele foi vítima de notícias falsas,
até que ele colocou de lado o preconceito, o orgulho, as desculpas, e ele veio à Igreja Universal. Ele ouviu a palavra de Deus, ele aprendeu a verdade que Jesus falou, vos libertará. Ele se libertou daqueles encostos e recebeu o Espírito Santo. Está aí, transformado, realizado. Problemas todos temos, só que agora ele vence. Com o Espírito de Deus ele vence, porque você, quando fala, quando orienta alguém, os que lhe ouvem são orientados. Quando você fala, as pessoas são orientadas ou desorientadas? O pai dele, quando falava, o desorientava. Agora, ele, quando falou, orientou. Porque agora ele tem o Espírito de Deus. Eu pergunto a você, quando você fala, as pessoas ficam orientadas ou desorientadas? Você orienta os que lhe ouvem ou desorienta? Pelo Espírito que você carrega, a gente já sabe a resposta. Quem tem o Espírito de Deus, quando fala, orienta, não desorienta. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Tudo que eu tentava fazer dava errado. Todo dia que eu pegava, sumia, né? Não rendia. Doente porque eu não saía da farmácia. Bom, meu nome é Marcelo, eu trabalho na área da construção civil. O meu pai trabalhava na roça, a gente criado na roça, então praticamente foi tudo uma escadinha de filho. Era muito difícil para ele, para poder sustentar a gente. E ali, era toda semana, estava correndo com um de nós para o médico. A falta de uma boa alimentação, né? Eu me lembro que a minha mãe, nessa época, ela engravidou de um dos meus irmãos e pessoas da família, né? Falou que era mais um, né? Para poder sofrer no mundo. E eu ouvi meu pai falar com a minha mãe que assim como ele tem lutado, trabalhado para poder sustentar a gente que estava lá e mais um que viesse, ele não passaria o que passasse, mas ele ia criar todos. E assim foi. Eu vi a dificuldade que ele passou para poder sustentar a gente. Fiquei bastante tempo em casa. Eu saí quando achei que eu saindo iria mudar a situação, resolver a situação. E foi quando eu mudei, né? Saí da roça, fui para a cidade, falei lá, vou trabalhar e vou conseguir mandar dinheiro para ele, né? Mas não foi assim que aconteceu. Tudo que eu tentava fazer dava errado. Trabalhei 14 anos na empresa, peguei toda a decisão do trabalho dessa empresa. Tudo que dinheiro que eu peguei, gastei tudo, e atropelou a mão, saiu para outra, não comprei nada, não
não usei aquele dinheiro para nada, sumiu o dinheiro. E todo dia que eu pegava, sumia, né? Não rendia. Eu me senti no fundo do poço, tentei o suicídio, né? Foi quando até, né, eu recebi um convite, né, de uma tia minha que, né, era da Igreja Universal e me fez o convite, né, porque ela via o meu sofrimento. Tentei o suicídio por 2 vezes, cheguei depressivo, doente, porque eu não saía da farmácia, e foi onde até eu cheguei na Igreja Universal. Participando das reuniões, o pastor começou, né, a falar sobre o dízimo, a importância, né, de colocar Deus em primeiro lugar. E eu passei a ser fiel a Deus, separar as premissas para Ele. E daí tudo começou a mudar. E a primeira mudança que houve de ser dizimista, eu tenho certeza disso. Deus mudou dentro de mim. Mudou dentro de mim. Aquele homem que só pensava em tirar a própria vida. Vamos dizer que aquele homem fraco morreu. Aquele homem fraco morreu no dia que eu entendi que eu tinha que ser fiel a Deus, entregar toda a minha vida para Deus. Ali eu não via mais obstáculo, porque por mais difícil que ainda estava, eu tinha certeza que Deus ia fazer algo na minha vida. E foi assim que aconteceu. Quanto mais eu buscava, quanto mais eu me entregava, mais Deus foi restaurando, que restaurou tudo dentro de mim, foi restaurando a minha vida em tudo. Aí, o que era pouco, né, eu comecei a fazer com aquele que aparentemente era pouco, começou a render, porque na minha mão. Aí que as coisas começou a andar. Deus me deu uma provisão que nunca imaginei, nunca sonhava, né, a provisão de construção civil. Nunca sonhava, pensava em qualquer outra coisa, mas não pensava isso. Comecei a fechar vários contratos, sempre fechando contrato. Até hoje não parou, né? Não parou. Hoje eu tenho contratos fechados, pessoas, né, me aguardando porque confiam no meu trabalho. Eu e minha esposa, né, tenho família, construímos família. A gente tem prosperado, a gente comprou um apartamento. Naquela época eu não tinha nem condições de ter um barraco na roça. Quem andava de carona, pau de arara, hoje eu tenho 2 carros, né? A minha esposa tem o dela e eu tenho o meu. Temos paz, vivemos bem, entendeu? Temos saúde. Vale a pena colocar Deus em primeiro lugar, ser fiel e colocar Deus em primeiro e você ser o segundo. O Marcelo foi o famoso Zé Ninguém. Durante a sua infância, juntamente com seus irmãos, passavam necessidade ao extremo, nem para o básico. E muitas das vezes ele foi levado ao hospital porque não tinha uma alimentação adequada, né? Por causa das doenças também. E já na vida adulta, o que ele ganhava, ele gastava, perdia o seu dinheiro, né, com coisas que ele nem mesmo sabia, e chegou ao extremo de tentar o suicídio 2 vezes. Meu amigo, me responda. Tudo que você faz dá errado? Você é um famoso Zé Ninguém? Você não prospera em nada do que você faz? Tome uma decisão aí agora de crer e obedecer à palavra de Deus. Quem está no topo da sua agenda? Deus ou o casamento? Você, como eu, não podemos cometer o erro de colocar família, trabalho, casamento, negócios no topo, porque aí você vai destruir tudo. Quem tem que estar no topo da nossa agenda, prioridade, é Deus. Quando você tem a Deus como principal, então você o honra, o serve com as primícias, antes de comprar, de vender, de negociar. Então ele abençoa o casamento, abençoa a família, dá saúde, abençoa a vida econômica, você prospera. É isso que nós temos provado com fatos aqui neste programa. A unção com óleo sagrado é como acender uma luz na escuridão. Quando o usamos com fé, chamamos a atenção de Deus. Nos 4 domingos de fevereiro, usaremos este elemento para cada área da sua vida. Neste domingo, 21 de fevereiro, será a unção para a cura. Leve consigo o frasco para ser colocado uma gota de azeite. Você ungerá o local da enfermidade
e as pessoas que sofrem com alguma doença. E estaremos determinando um milagre pela fé. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Israel Riz da Silva Fossalusa, eu tenho 26 anos, sou empresário e a minha história começa desde a infância. Minha família sempre foi cristã, eles me ensinaram desde pequeno que a palavra de Deus era o principal caminho. Na minha infância, devido eu querer as coisas fácil demais e rápido demais, começou a despertar um desejo maligno de fazer coisas erradas. Então foi aonde que eu entrei para a criminalidade e cometi meu primeiro roubo, meu primeiro furto. Eu tinha os bens materiais, mas eu era infeliz. No momento que eu estava com meus amigos, com meus colegas, eu me divertia, eu ria, eu virava as noites. Mas quando eu chegava na minha casa, eu era triste, solitário e vazio. Eu não tinha paz. E sempre Deus me chamava, sempre Deus me mostrava que tinha um caminho, porque quando os meus pais me chamavam para ir para a igreja, eu falava que não. Esbravejava e falava, não me chama mais, eu não quero ir mais. E no crime cada vez eu roubava mais, cada vez eu saía mais, cada vez eu me envolvia com coisas piores. Independente se tivesse que torturar alguém, judiar de alguém para obter o lucro, a gente não pensava, não tinha limite. Foi quando pela primeira vez eu fui preso. Todo mundo pensou, poxa, agora ele foi preso, ele vai parar. Ali que piorou. Eu fui alimentando mais o meu ódio, conheci pessoas piores lá dentro e foi aonde que eu fiquei 2 anos e 6 meses da minha vida neste lugar. E por um momento eu falei assim, poxa, se eu pudesse voltar para a casa do meu pai, o meu pai que era Deus. Eu lembrei daquela passagem do filho pródigo. Eu dobrei o meu joelho e falei, meu Deus, eu não quero mais nada dessa vida. Eu não quero dinheiro, eu não quero carro, eu não quero mulher, eu não quero mais nada. Eu só quero que o Senhor salve a minha alma e me dá um pouco de paz. O meu pai foi trabalhar, eu falei, pai, deixa eu ir com o Senhor. Aí ele falou, filho, mas eu não tenho para te pagar o dinheiro que você quer receber, né? O meu trabalho é humilde. Eu falei, não tem problema, nem se eu for ganhar R$10, mas é honesto, eu quero trabalhar. Já despertou um desejo de mudança, eu já não quis mais fazer coisa errada. No final do trabalho, ele falou, filho, hoje é quarta-feira. Eu falei, é. Aí ele falou, filho, você quer ir para a igreja comigo? Eu falei, poxa, por que o senhor não falou isso antes? Eu estou querendo o dia todo ouvir esse convite. Eu quero sim. E eu entrei na igreja e tinha um pastor, lembro até hoje. Ele estava com um cálice de suco de uva, estava tendo um propósito forte na igreja. Ele falou, você que quer entregar a vida para Jesus, estava nesse momento já. Você que quer entregar a vida para Jesus, Jesus vai te lavar, vem aqui na frente. Faz esse propósito com Deus. Falei, meu Deus, a partir de hoje eu vou fazer esse propósito, não quero mais minha vida errada. Mas é o seguinte, se o Senhor existe, minha vida vai mudar. E ali ele me ungiu, e ali eu busquei, foi maravilhoso, eu falei com Deus. Eu vi a presença de Deus ali, eu sabia que Ele estava, eu não via, eu não senti nada. Mas eu tinha certeza que Ele era comigo dali para frente. Eu não tinha mais nada, mas eu tinha fé. E ali eu comecei minha vida com Deus. Comecei a batalhar, a lutar e obedecer de pouco a pouco as palavras que Deus dizia. Eu lembro até hoje a pregação, naquele dia ele estava falando que Elias, ele no deserto recebia carne dos corvos. E ali para mim era como se fosse isso. Que eu ia estar no deserto, na luta, mas Deus ia me sustentar. E foi aonde que já na outra semana eu me batizei nas águas. E eu assisti na programação do bispo, pelo YouTube, pelos canais da rede social, pela rádio. Eu comecei a buscar o Espírito Santo dentro de casa e foi onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Ali eu tive um encontro com Deus, tive a certeza que Deus era comigo. E o meu maior valor, o meu maior tesouro é o Espírito Santo. Aonde eu vou, minha família fica feliz em me receber, que antes ninguém gostava de estar do meu lado. Hoje é totalmente diferente, tudo mudado. O maior poder do Espírito Santo na nossa vida é que ele aconselha. Sem o Espírito Santo a gente não tem esse conselho, a gente obedece só essas vozes ruins. O Espírito Santo é aquele que fala, não, tenha paciência, não faça isso, pensa, calma. E ele atua dessa forma. A Universal foi uma mãe para mim. Todos os dias eu aprendo. Os pastores, de uma forma sincera e sem rodeio, falam a verdade que tem que ser dita.
inspirada pelo Espírito Santo, a palavra, os votos de fé, tudo. Porque está descrito na Bíblia, na palavra de Deus, que a nossa fé sem obras ela é morta. E lá na Igreja Universal a gente aprende bastante a usar a fé através da obra de Deus. Então ensina os caminhos certos que a gente tem que seguir. Por mais terrível que tenha sido o seu passado, o Israel provou para todos nós que quando recebemos o Espírito de Deus, então somos transformados em filhos do Altíssimo. Meu amigo, neste domingo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, traga sua Bíblia, vamos estudar o livro do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus e a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Poucos saíam para trabalhar. Empresas fecharam. Pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão. O mundo pareceu deserto. Mas ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome, que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente. Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa. E mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação. Não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação. Amedrontados, sem trabalho. Não veem perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse. No Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar.